Abílio Freire, meu querido amigo do MUB Bahia, né? Abílio foi candidato à presidência do clube em 2014, por sinal teve uma boa votação. E eu até imaginava que Abílio saísse de novo candidato a presidente, né? E de repente isso não aconteceu. Eu queria que você me falasse um pouquinho, Abílio, assim, o que é o MUB, né? E aí eu encaixo logo essa pergunta também. Por que você não quis ser candidato a presidente dessa vez? Boa noite, querido. Boa noite, Tilé. Tilé, o MUB surgiu em 2015, tá? 12 de setembro de 2015. E o MUB surgiu a partir de um grupo onde tinham advogados, tanto torcedores do Bahia quanto do Vitória, e a gente acabava, quando tinha jogos, nós desvirtuávamos o objetivo do grupo, que era falar sobre direito, e acabávamos falando sobre futebol. E isso, em algum momento, as brincadeiras extrapolavam, e até que a gente resolveu, então, os advogados torcedores do Bahia que estavam nesse grupo, nós resolvemos criar um grupo, e aí veio esse nome. O nome foi algo que surgiu de uma inspiração pessoal minha, da parte do hino que fala mais um Bahia, e aí eu conversei com um amigo meu que é designer, e não esperava que ele, em tão pouco tempo, me atendesse com tanta prontidão e me enviasse o símbolo, que é o coraçãozinho do MUB, que, com todo respeito a todos os grupos, para mim o coração do MUB disparado é o símbolo mais bonito que representa um grupo do Bahia. Com relação... E depois, a partir daí, o grupo se abriu, o grupo começou a admitir amigos de amigos, e a gente caminhou dessa forma até que tivemos quase 80 grupos de WhatsApp, né? E nós chegamos à eleição passada, disputamos, ficamos em segundo lugar e continuamos a nossa trajetória, fizemos 7 conselheiros e continuamos a nossa trajetória. Aí você me perguntou logo em seguida por que eu não vim candidato a presidente, e assim, todo mundo me perguntou isso, né? E eu vou te dizer o porquê, até de uma forma mais pormenorizada do que eu já conversei com outros. Para todos, e eu vou repetir para você, eu falei o seguinte: quando eu me preparei para ser candidato em 2017, salvo engano, não é 17? 2018, A né? eleição foi em dezembro de 2017, exatamente. Pronto, Para o triênio exatamente. 2018-2020. Isso. Para a eleição de 2017, modéstia à parte, como eu dizia à época, eu estava, não era um pouco mais preparado do que Guilherme, não. Eu estava muito mais preparado do que Guilherme, porque eu tinha largado meu escritório de advocacia, tinha me licenciado já há 3 anos, e levei 3 anos viajando pelo mundo, conhecendo realidades do futebol em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha. Aqui no Brasil eu fui para o Nordeste, subi o Nordeste, fui para Fortaleza, fui para o Recife e caminhei também para baixo, fui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, assim, Rio Grande do Sul, e pela América, conheci o futebol da Argentina, do Chile, do Uruguai. Então, assim, Tilé, eu me dediquei a estudar, a entender como cada uma dessas estruturas trabalhavam seu processo de captação, de formação de atletas, como eles trabalhavam a questão do sócio-torcedor, tudo isso para poder desenvolver uma arquitetura que nos permitisse adequar a nossa realidade e a nossa cultura para catapultar o Bahia, caso eu fosse eleito, né? Além disso, fiz vários cursos, fiz curso de gestão de futebol, curso de gestão de pessoas, de negócios, curso de arbitragem, curso de legislação desportiva. Então, assim, eu me capacitei demais e criei muitas ligações. Na época, para você ter ideia, eu tinha contatos que hoje eu já não tenho mais, até porque nesses últimos 3 anos eu não permaneci com essa dedicação. Os afazeres da vida, da nossa vida, nos levaram a situações. Hoje nós temos algumas empresas que nós tomamos conta, e em função disso eu não tive condições de me dedicar na mesma proporção. E eu acho que alguém que queira ser presidente do Bahia, esse alguém tem que estar preparado para sentar e fazer, sentar e trabalhar. E hoje eu não estou preparado para isso. Eu não consegui, ao longo desses últimos 3 anos, manter a mesma base de contatos que eu desenvolvi, apesar de ter ampliado muitas coisas. A gente conhece muita gente em muitos lugares do mundo do futebol, tá? Mas é claro que aquela ligação mais próxima
de um candidato, de alguém que está se dedicando para um propósito, a gente já não tem mais. E em função disso, para que eu sentasse, se fosse eleito nesse pleito de agora, para levar 6 meses, um ano, entendendo e reconstruindo, repristinando tudo isso, eu achei que não, que eu deveria, em uma conduta em prol do Bahia, altruísta, que eu deveria apoiar a reeleição do atual mandatário, porque ainda com os erros que foram cometidos na parte de formação de atletas, na parte de base e também na parte do time principal, mas ainda assim houve um reconhecimento dessas falhas e eu acredito que competência para mudar esse jogo ele tem. Então, pelo fato dele ter hoje um respaldo fora daqui da Bahia, toda a imprensa nacional tem respeito ao Guilherme, todos os presidentes de clubes que eu também me relaciono, todos falam muito bem sobre Guilherme, a inteligência de Guilherme. Então, assim, eu acho que Guilherme agora tem tudo para condensar isso em algo melhor e oferecer isso para o Bahia. Tá? E, além disso, Tila, essa parte é uma parte que eu pouco comentei, mas eu também não posso deixar de considerar que neste momento é um momento de dar as mãos. Eu, sinceramente, eu não acho que é uma conduta para quem levou 3 anos enxergando acertos e erros. E alguns desses erros eu também poderia ter embarcado, como, por exemplo, contratação de Fernandão. Eu já mantinha, enquanto candidato, contato com o empresário de Fernandão para que também, se eu fosse eleito, trazer Fernandão para o Bahia. Então eu não posso agora, já que Fernandão veio, para mim foi uma alegria muito grande, a maioria dos torcedores gostou e não deu certo. Eu não posso agora dizer, jogar pedra em algo que talvez eu também tivesse errado, entende, Tila? Então, por uma questão de hombridade, de ética e, acima de tudo, de respeito pela camisa, pela história do clube, eu não me senti à vontade de sair candidato por não ter mais essas ligações que eu tive há 3 anos atrás e também para não aparentar que eu estava me aproveitando de uma situação que para mim é momentânea. O Bahia não vai ficar vivendo essas dificuldades que está vivendo agora. É uma nuvem talvez que a gente não saiba o tamanho dela, mas é uma nuvem e tudo isso vai passar. Então eu achei que não era o momento para isso, e sim o momento de dar as mãos. E é uma coisa que eu, inclusive, sempre ressalto do torcedor do Bahia. Na hora que a coisa dificulta, o torcedor do Bahia dá as mãos. Ele não sai jogando pedra, um falando mal do outro, ao contrário do que acontece com o nosso rival, por exemplo. Então eu preferi me submeter a dar, em tese, alguns passos atrás, que eu não encaro assim, mas muitos dizem que mas estar no conselho, caso eu seja eleito junto com o meu grupo, para que a gente lá sim possa trabalhar, para que lá a gente possa estar junto, oferecendo ideias, projetos e também fiscalizando, né, Tilemão? Claro, né, o MUB ele tem uma forma de conduzir muito imparcial, e em função disso, obviamente, estaremos lá, acima de tudo, também para cobrar da diretoria tudo aquilo que ela sinalizou que, entendo havido erro, que vai consertar. Uhum. Eu fiz uma live muito interessante anteontem com o Guilherme Belitani. Ele até me surpreendeu em algumas declarações. Eu soube que ele já dizia isso internamente, mas assim, publicamente eu não tive a oportunidade de ouvir o que eu ouvi aqui na nossa live, de que o futebol do Bahia passará por uma profunda reformulação, não só o futebol do clube profissional, como o futebol de base. E ele não disse, preste bem atenção, ele não disse isso, mas eu concluí, pelo que ele falou, que Diego Serri não continua no comando, não continua na gestão do futebol, né? Eu lhe pergunto o seguinte, o trabalho de Diego, vamos falar agora, a partir de agora, as coisas do clube, né? Futebol, patrimônio, essas coisas. O trabalho de Diego, qual é a avaliação que você faz do trabalho de Diego, Abílio? Tilemon, se a gente for falar, se a gente dividir o trabalho do diretor de futebol naquilo que ele entrega para resultado técnico, resultado em campo, e naquilo que ele entrega para resultado financeiro, eu diria para você que financeiramente os erros que Diego cometeu, eles foram inferiores matematicamente do que os acertos. Se você levar em consideração
aquilo que o Bahia arrecadou com o Zé Rafael, que o Bahia arrecadou tem ainda um ativo que é o Gregory, que arrecadou com o próprio Flávio e que arrecadou com o Paulinho. Então, se você levar em consideração isso, você vai ver que o que Diego Serri trouxe de dinheiro para o Bahia, tá, foi superior aos tais erros que ele cometeu. Mas é claro, sempre eu falei isso, uma vez eu critiquei muito o Guilherme e assim, eu me sinto muito à vontade de falar, Tilemon, porque eu tenho uma relação com o Guilherme, com uma relação construída com a verdade. Até porque eu geralmente sou um cara que permeio minhas relações assim. Primeiro que eu não gosto de gente falsa. Se eu não gosto de gente falsa, eu também não sou falso. E segundo que eu prefiro magoar dizendo as verdades do que você amanhã descobrir que eu que eu estou lhe enganando. Tá? Agora, é claro, eu tenho uma humildade para reconhecer que as minhas verdades podem não ser as verdades do mundo. Então, eu posso estar errado, mas eu não vou deixar, não vou ficar em cima do muro e não vou deixar de falar as minhas verdades. Então, quando nós perdemos, no primeiro ano de Guilherme, e eu estava na Fonte Nova, a Copa do Nordeste para o Sampaio Corrêa, e Guilherme foi numa entrevista e disse: não há nenhum prejuízo porque o dinheiro do título não estava considerado na nossa contabilidade. Eu achei aquilo de um absurdo tão grande e, claro, se eu tivesse intimidade, eu diria a ele: Guilherme, futebol não é só receitas e despesas e vamos terminar no verde. Futebol é receitas e despesas, vamos terminar no verde, mas o que a torcida quer e o que um clube busca são troféus. Então nós precisamos ganhar títulos, nós precisamos conquistar, nós precisamos fazer o torcedor feliz e nós precisamos continuar uma trajetória de triunfos e de conquistas para um clube como é o Bahia, que é um clube que a gente sabe que é um gigante nacional, né? E hoje o Bahia não se respeita a esse ponto. Nesses 3 anos que eu levei candidato da outra vez, Tilamon, eu ouvia lá fora dizendo o seguinte: Abílio, a impressão que nós temos é que vocês, baianos, não têm ideia do tamanho do Bahia, do que representa o Bahia, do temor que nós já tivemos em jogar contra o Bahia, sabendo que ia viajar, ia jogar na Fonte Nova e se saísse de lá com um empate, agradecer a Deus. Então, o trabalho de Diego Serri, se for dividido numa questão patrimonial, ele foi um trabalho satisfatório. Se nós formos analisar exclusivamente resultados, títulos, nós diríamos que foi um trabalho que deixou muito a desejar. Agora, temos que lembrar que Diego Serri, ele é uma herança que já foi deixada no clube. Diego Serri não é uma contratação, não é uma escolha do atual presidente, é uma herança. Né? E se nós pegarmos e fizermos uma comparação, a gente vai ver que foram gestões que se equipararam bastante. Quando você troca a anterior com um título baiano e uma Copa do Nordeste e a de cá com 3 títulos baianos, você vê que é mais ou menos uma equiparação. Ou seja, está muito aquém do que a gente pode fazer. Eu acho que o Bahia ele tem que entrar todos os anos para disputar e ganhar campeonato baiano, para disputar e ganhar a Copa do Nordeste, com todo respeito ao Vitória, ao Ceará, ao Fortaleza, ou a quem quer que seja, Sport, Náutico, mas o Bahia tem que entrar todos os anos para ganhar a Copa do Nordeste. Um ano que não ganhar foi algo que aconteceu extraordinário. A extraordinariedade não pode estar no título, mas sim na não conquista do título. Então, a minha forma de pensar é assim, Tilé, e por isso eu lhe respondo deixando até para você também e para o torcedor que nos ouve a possibilidade de fazer essa comparação, né? Resultado financeiro e resultado em campo. Uhum. Mas você, se fosse o presidente agora, você trocaria ele? Trocaria, com toda certeza, trocaria. Eu acho que tudo na vida tem um ciclo. Para mim, o ciclo dele se encerrou, independentemente da questão financeira dele. Acho que alguém que trabalhe melhor pode ter um trabalho melhor, que dê resultado melhor, que dê melhor resultado em campo e que também mantenha ou faça uma progressão ainda maior do resultado financeiro. Ele não continuaria comigo de forma alguma caso eu fosse hoje presidente do clube. Uhum. Claro que cada um tem um ponto de vista, né? Mas tem gente que acha que o Guilherme falou isso anteontem pela proximidade das eleições. Por que ele teve 3 anos, né, para mudar a gestão do futebol e não mudou? E agora, há uma semana da eleição, ele sai com esse discurso de que o futebol será o foco principal. Então,
muita gente está assim, meio desconfiada. Eu acho que foi uma avaliação que ele fez, né? No sentido de que ele até colocou muito bem que o clube está arrumado em outros setores, administrativamente, financeiramente falando, né? Ele conseguiu ajustar tudo aquilo que estava fora do lugar, e eu concordo, acho que ajustou mesmo, e agora vai focar totalmente no futebol. Qual é a avaliação que você faz dessa declaração dele nesse momento? Você acha que ele deveria ter declarado isso mais cedo, mais tarde, um pouco mais à frente? Porque teve gente até que disse. Aí eu acho que foi um absurdo. Teve gente que disse assim. Teve uma pessoa lá que comentou no meu Instagram. Pô, falar agora de mudança só depois da eleição? Assim, por que ele não faz ainda? Porque, pô, o cara só tem 3, 4 dias de mandato. Só resta 3, 4 dias de mandato. Essa pluralidade de ideias que o torcedor tem, Tilemon, ela chega a ser fascinante, ela é fascinante, né? E a gente tem que respeitar todas elas, claro. Mas deixa eu te falar, eu não conseguiria avaliar o que é que se passou na cabeça de Guilherme, mas assim, eu sou um cara, Tila, que eu falo para todos, eu trabalho muito com perfis, porque trabalhando com perfis você consegue mais ou menos entender o que cada pessoa vai reagir submetida a determinada situação psicológica, tá? Então, assim, Guilherme, ele tem um histórico de sucesso, mas Guilherme também tem um histórico de certa teimosia e Guilherme tem um histórico de necessidade de segurança. Então, você veja, Guilherme nunca escondeu, e que eu acho isso até bacana da parte dele, ele nunca escondeu que Guilherme tem uma pretensão política, uma pretensão em, quem sabe, vir a ser prefeito, vir a ser governador. Ele nunca escondeu isso, apesar de dizer ao longo em que esteve à frente do Bahia que, obviamente, a prioridade dele era o foco com o clube. Mas, uma vez candidato, Guilherme não teve, na verdade, a coragem de largar o clube para poder sair candidato a prefeito, porque ele achava, no meu entender, não ouvi isso de ninguém, nem dele, nem de ninguém. Eu só sou um cara observador e eu chego a conclusões e isso passa a ser minha verdade, mas a minha verdade pode estar errada. Pode não ser a verdade do mundo, como eu te falei, né? Então, na minha conclusão, Guilherme não saiu candidato a prefeito, por quê? Porque tentou acordos políticos que não se concretizaram e ele preferiu não se expor para não perder a eleição. Ou seja, Guilherme é um cara que, por perfil, Tila, ele gosta de ter segurança. Quem joga pôquer, por exemplo, vai me entender. Guilherme, ele não deixa virar uma carta se ele não tiver com um par de cartas na mão que seja bom. Guilherme, ele vai desistir da partida ali naquele momento. Ou seja, Guilherme arrisca muito pouco. Guilherme é um cara que ele só vai quando ele tem certeza. E nessa de você só ir quando tem certeza, você às vezes demora mais um pouco para acertar, né? Então, eu uma vez na Band, numa entrevista da Band, você estava até lá acompanhando o Fernando Jorge, Juliana Guimarães perguntou alguma coisa para Guilherme e ele respondeu o seguinte: eu não perco tempo, sou do tipo que de onde menos se espera é que não vai sair nada. E eu achei aquilo de um determinismo tão pobre, sabe? Porque a vida já mostrou que onde menos se espera, muitas coisas acontecem. E coisas positivas e coisas negativas. Você veja, Tila, estamos hoje vivendo a pior, eu acho que para você também, para todos nós estamos vivendo o pior momento da história mundial, né, desde que eu estou vivo. Né? Estamos com medo de morrer do vírus, trancado em casa, e ninguém define o que é que o vírus faz, o que não faz. Mas você veja quantas pessoas pensaram nisso. Veja como é importante você levar em consideração aquilo que não é programado. Ou seja, você levar em consideração que alguma coisa pode acontecer e essa coisa que aconteça pode não ser positiva e você tem que estar preparado para suplantar, para suportar essa diversidade. Então isso cabe da nossa vida, cabe para o treinador de futebol quando faz as substituições e não leva em consideração a imprevisibilidade de um jogador se machucar. Cabe em tanta coisa, mas enfim, cautela eu acho que é necessário. Agora, você começar a ter temor em fazer coisas e você tem um determinismo para dizer que se aquilo ali já nasceu torto, vai permanecer torto, irmão, isso não existe, tá? Isso não existe. Então, assim, eu acho o Guilherme um cara inteligentíssimo, eu acho que o Guilherme fala as verdades. Eu estava hoje conversando com o Baraúna e Baraúna me disse: você acha que as coisas que o Guilherme fala são verdadeiras? Eu disse: olha, Bará,
eu pretendo conhecer Guilherme melhor nesses próximos 3 anos. Mas Guilherme me passa uma sensação de verdade. Errou, mas ele é ser humano, errou, tudo bem, mas ele passa uma sensação de verdade. Agora, 2 coisas acho que Guilherme precisa evoluir. Primeiro, ele tem que ser mais otimista e ele tem que parar de trabalhar só com números. Se eu estou com o 14º orçamento, não necessariamente eu vou ficar em 14º lugar. Eu com o 14º orçamento, eu posso ser campeão brasileiro. Eu posso ser campeão brasileiro. Quando nós subimos da 2ª divisão para a 1ª, certo, com o presidente anterior, quem ganhou o título da 2ª divisão foi o Atlético de Goiás. E o Atlético de Goiás com um orçamento 20 vezes menor do que o do Bahia. Você lembra que o Bahia, inclusive, ainda gastou 40 milhões de reais em 5 meses e o time só subiu porque o Náutico perdeu para o Oeste dentro de casa. Então, assim, amigo, eu acho que ele tem que melhorar esse otimismo, parar de ter esse determinismo que ele tem de dizer, ó, se eu estou aqui, daqui eu não vou sair, estou satisfeito com essa faixa que eu ocupo. Não, é dizer assim, eu posso ganhar sim, incentivar a parte técnica, o comando técnico, incentivar jogadores e também Guilherme precisa arriscar mais um pouco. Arriscar mais um pouco. E eu digo sempre, Tila, existe uma diferença muito grande entre arriscar e fazer loucura. Arriscar, eu acho que é válido. Se você olhar todas as histórias de sucesso, você vai ver que sempre em determinado momento alguém arriscou. Agora, fazer loucura não dá, irmão. E essa diferença está onde? Está no seu bom senso. Essa diferença está na sua capacidade na sua consciência de entender até onde você pode ir. Particularmente, quem fez melhor gestão? Marcelo Santana ou Guilherme Belintani? Disparado o Guilherme Belintani, disparado, não tem nem comparação. Guilherme enxugou administrativamente o clube. O Marcelo ele tinha despesas com o outro Marcelo, diretor de futebol e outras diretorias. Guilherme enxugou isso, mostrou que era capaz de gerir sem diretorias tão pesadas como a diretoria de marketing, com o Avancini, que para mim um incompetente de mão cheia, aquele Avancini, saiu do Rio Grande do Sul para vir para cá para transformar o Bahia em cabide de emprego de gaúcho. Cabide de emprego do gaúcho, um mentiroso, que a Avancini nunca fez plano nenhum de expansão de sócio do Inter. O Inter ele tem um departamento próprio que cuidava disso, e ele com aquela pompa, com aquela boçalidade absurda dele. Então, assim, Guilherme mostrou que podia enxugar tudo isso e manteve o mesmo nível administrativo. Agora, em campo, você diz assim, a única coisa que o anterior fez, que o de cá não fez, foi ganhar a Copa do Nordeste. Mas, tudo bem, ganhou uma Copa do Nordeste, mas o de cá chegou na final de 2, não é? E o que eu acho que faltou no Guilherme, como eu lhe disse, é isso, é acreditar mais, é incentivar mais. Talvez, eu digo, Tilé, um gestor, e claro, eu não estou querendo aqui dar aula de gestão para ninguém, mas um gestor ele tem que saber a tênue diferença entre ser bom e não ser idiota e ser rigoroso e não ser estúpido, tá? Porque não dá para tratar todo mundo bonzinho, que em determinado momento você tem que ser rigoroso. Só que esse rigor, quando ele extrapola, ele exacerba, você aí perde a admiração. E quando você perde a admiração, irmão, você perde tudo. O comando sempre está na palavra, no adjetivo admiração. Enquanto existe admiração, você mantém as relações. No dia que ela desaparece, você perde tudo. Eu acho que foi essa avaliação, inclusive, que o próprio grupo fez lá atrás, quando o Marcelo Santana não permitiram que ele fosse candidato à reeleição, né? E agora ele tentou botar a cara de novo e foi praticamente queimado pelo próprio grupo que o elegeu. E assim, o torcedor esquece, né, Tilemão, que no último ano do Marcelo, o Bahia teve na beira do rebaixamento, aí foi contratado, como é o nome do técnico que veio? Você está lembrado? Esse um senhor já Carpegiani. Ele contrata Carpegiani é bom de conversa, conseguiu colocar o time praticamente na Libertadores. Mas se não fosse Carpegiani, talvez tivesse caído há 3 anos atrás, na última gestão do Marcelo. Né? Então, eu acho que a coisa não é... E outra, né, Tilemão? Marcelo foi o maior algoz que você teve na sustentação de que você não podia ser presidente, porque você tinha envolvimento com agenciamento de atletas. Hoje ele é executivo, empresário de atleta, de jogadores, de
de treinadores, né? O Guto Ferreira, por exemplo, é empresariado por ele. Então, hein? Mazola Júnior, e por aí vai. Quer dizer, trouxe agora o treinador do Vitória, é verdade. pois é, pois é. Então, Mas sabe o que assim, acontece aí? eu acho que o torcedor precisa colocar o crédito e entender que cada qual no seu cada qual, sabe, Tio Léo? É, Eu acho como diria, que é muito fácil falar, é muito fácil falar. Né? O complicado é você fazer, mas fazer não por você ter dado sorte, porque você teve consistência para fazer, né? Porque você tem força para fazer, e não porque, de repente, é o que eu digo, o pré-sal, quando foi descoberto no governo do PT, foi Lula que mergulhou ali no mar e descobriu o petróleo lá embaixo. Pelo amor de Deus, amigo, né? Não tô dizendo, eu não estou aqui falando sobre política, mas só dizendo o seguinte: o povo considera coisas que são oriundas do acaso como se fosse de titularidade de alguém, e não é. A minha vida melhorou, eu vou agradecer a Bolsonaro. Sua vida melhorou porque você está trabalhando mais, meu amigo, porque você encontrou uma forma de... Não é? Então, é parar com isso e começar a acreditar mais em si do que dar crédito das coisas boas e ruins para os outros. Né? Como diria o nosso... Me lembrei dele agora, por isso que eu quero registrar aqui. Como diria o nosso simpaticíssimo Jacques da Silva Rocha, nada como um dia... como é que ele fala? Nada como uma noite... nada como um dia com uma noite no meio. Você lembrou um fato aí, realmente, o que aconteceu mesmo. Eu fui tão tripudiado, tão metralhado pelo fato de ser um empresário. Ninguém julgou, ninguém procurou saber se eu era um bom empresário, se não era um bom empresário. Pois é. Hoje eu falo assim, me traga aí um jogador, não quero ser City 2, não, me traga um jogador que fale mal de mim. Eu fico esperando que alguém apareça para me dizer alguma coisa, entendeu? Mas Pois enfim, é. isso é coisa do passado. E sobre patrimônio? Por falar em Silva Rocha, hoje, 21 horas, eu estou lá com ele pela Transamérica. Viu? Opa, beleza. Aí, gente. Vídeo Freire, 21 horas com Silva Rocha, toda a turma da Transamérica. Pois é. Transamérica Esportes. Sim, vamos passar agora para patrimônio. Qual é a sua opinião sobre venda do Fazendão? Você acha que o Bahia deve... Eu sou absolutamente contra a venda do Fazendão, absolutamente contra a venda do Fazendão, e trago números, né? Então, por exemplo, a dívida do Bahia, que hoje eu já não sei quanto é, eu sei que ela foi majorada em 20% ou 30%, acho que foi 20 e poucos por cento, e isso daí é explicável em razão do Bahia ter aderido ao Profut, e nessa adesão optou pela redução da parcela, e no que a parcela foi reduzida, essa redução ela foi progressivamente diminuída, tá? Então você começou com um desconto de 50%, depois você foi 75%, depois 50%, depois 25%. Ou seja, a primeira gestão que pegou o clube com a redução de 75%, pagou muito menos principal e, obviamente, elevou com juros e jogou essa dívida para patamares muito maiores. É por isso que essa dívida não para de crescer nunca. Ela vai, com toda certeza, ela vai melhorar quando nós conseguirmos sanar as questões trabalhistas e cíveis, e aí o Bahia vai precisar ter aportes melhores para a quitação do Profut, sendo que acredito que já agora, nessa próxima gestão, não haverá mais desconto nenhum do Orley, e as parcelas terão que ser pagas na integralidade, e isso deverá fazer com que a dívida também com o governo federal ela diminua, tá? Então, você estava questionando sobre... A venda do Fazendão, A venda do Fazendão. Então, assim, trazendo para cá esses números, Tila, o que a gente pode lembrar é que há 3 anos atrás o Bahia recebeu 40 milhões do Esporte Interativo e gastou em 5 meses. 40 milhões, gastou em 5 meses. Com 20 milhões, com 20 milhões ou 25 milhões, que é o que se ventila sobre a venda do Fazendão, amigo, não dá para fazer nada. Não dá para fazer, não vai resolver o problema algum do Bahia, e você vai estar se livrando de um patrimônio numa região que está crescendo muito, com reforma de aeroporto, construção de hospitais, construção de condomínios de classe média, melhoria nas vias, construção de hotelaria. Então você tem toda uma estrutura sendo melhorada naquela região, e agora não é momento para se pensar em venda. Então o que eu acho, e desde o início achei,
é que o time profissional deveria continuar no Fazendão, juntamente com o Sub-23 e com o Sub-20, certo? Para dar aquele relacionamento de uma realidade profissional a esses jogadores. E a cidade tricolor ser exclusivamente um centro de captação e formação de atletas. Ah, mas ela é muito mais avançada. Ok, você em determinados momentos poderia até pegar seu time principal para ir para lá, mas o Fazendão, em matéria de tecnologia, em matéria de possibilidades, não deixa tanto assim a desejar, Tila. E com alguma reforma, você poderia adequar o equipamento, tá? E você teria hoje 2 equipamentos. Então, eu sou totalmente contra a venda do Fazendão, ainda mais nos valores que foram estipulados. No momento, agora piorou ainda com pandemia, você não consegue nem 15 milhões, acho que ali no Fazendão, porque ninguém está querendo construir, ninguém quer fazer nada, ninguém sabe o que vai ser da vida, isso é certeza toda. Então, sempre fomos contra, porém, fomos voto vencido, o MUB foi voto vencido no Conselho Deliberativo sobre a venda, e já que ela teria que acontecer, pelo menos através de uma ideia nossa, certo? Verbalizada pelo nosso conselheiro Jailson Baraúna, nós conseguimos fazer com que a atual diretoria, ao invés de ter na cidade tricolor a mesma quantidade de campos que tinha no Fazendão, que ela construísse pelo menos um campo a mais. Então hoje a cidade tricolor tem um campo a mais exatamente por um ajuste que foi feito em função da nossa não concordância com a venda e da nossa sugestão de que fosse, então, feito algo diferente lá na cidade tricolor. Ô, Abílio, o que é que seus companheiros de... eu nunca mais vi o meu querido Jailson Baraúna, porque Bará é aquele cara que fala a verdade, aquele cara que não tem duas palavras. Não. Nós somos muito parecidos, por isso que a gente se dá tão bem. Eu não tenho visto isso, mas o que é que ele lhe fala, o que é que seus companheiros do grupo lhe falam sobre o Conselho Deliberativo? Porque, veja bem, por que eu estou lhe fazendo essa colocação? Quando o Fernando Schmidt foi eleito, né, Fernando Jorge foi o presidente do Conselho, e, salvo engano, tem umas 30 e poucas reuniões, e aquela coisa de debate mesmo, debate em prol do clube, o negócio chegava a esquentar sério e tal. Quando foi para a gestão de Marcelo Santana, meu querido amigo Henrique Garcia de la Torre, me parece que ele fez 40 ou 44 reuniões. Não me recordo agora o nome, a gente já conversando algumas vezes, ele me falou o número exato, mas não estou lembrando aqui agora. Quando se decidiu pela reforma do Estatuto. Então, eram reuniões acaloradas. Né? Esse conselho atual, eu pouco ouço falar de alguma coisa. Não sei se porque o conselho atual fez 82% da situação, restou apenas 18% a quem pensasse diferente deles, né? Aí talvez não tenha tido como agir melhor, porque a maioria absoluta volta como a diretoria quer. Então, você tem conversado sobre isso, você está querendo ser conselheiro, né? Você é candidato na chapa do MUB ao Conselho Deliberativo. Você já teve a curiosidade de perguntar a esses seus companheiros de conselho atualmente como é que a coisa funciona, como é que o conselho age, decide as coisas? Você já teve essa curiosidade? Já perguntei e venho acompanhando nesses 3 anos, obviamente. Eu participo de um grupo onde todos eles estão e o único não conselheiro sou eu, para eu poder aconselhar os conselheiros, certo? Ou seja, eu dou conselhos que a gente discute e, no final das contas, eles acabam deliberando da forma que a gente coletivamente isso entende melhor. Veja só, eu realmente percebo que existe uma demanda hoje menor de atribuições para o Conselho, exatamente em função de que aquele momento de necessidade de reforma do Estatuto e tal, aquilo criou uma necessidade de pauta muito grande e aquilo fez com que o trabalho fosse um trabalho muito maior. Hoje, já com esse pacote pronto, com as reformas já em pleno vigor, acredito que só determinados aperfeiçoamentos que se façam necessários. Então, isso é observar e você tentar melhorar. E vejo que o Conselho progrediu este ano com uma regulamentação diferente sobre as embaixadas, com a questão da regulamentação do voto à distância. Ou seja, alguns avanços foram obtidos, mas, claro, nós precisamos avançar ainda mais. Por exemplo, nós vamos apresentar, se eleitos, uma proposta para a reforma das eleições no clube, Chile.
porque nós entendemos que esse formato de cada um montar uma chapa com 100 membros só existe para criar inimizade. Inimizade. Porque você fala, ô Tilé, você pode vir com a gente na chapa do conselho? Posso. Aí a gente já tem 50 pessoas que estão mais atuantes, que nos ajudam, e a gente aí coloca. Aí eu coloco você no 54º lugar. Aí vocês dizem, poxa, que falta de prestígio. A Bíblia me colocou no 54. Aí vocês, eu não quero nem mais saber disso. Então, Tilé, eu vou lhe dar um dado que é assustador, mas que você tem a certeza que acontece. Em todas as chapas, houve e haverá candidatos ao conselho que não vai votar na própria chapa por ter se sentido desprestigiado na colocação que ocupa. Então, para evitar isso, sem tirar o prestígio e a necessidade dos grupos, que antigamente eu não via por que polarizar através de grupos, mas hoje eu entendo perfeitamente dessa necessidade. Então, sem tirar o prestígio, nós vamos apresentar uma proposta de reforma para que você continue ligado a um grupo, se candidate a um grupo, mas que você seja um candidato autônomo, como se fosse um vereador. O somatório dos votos de cada conselheiro eleito, de cada conselheiro de cada grupo, é que vai determinar o coeficiente que cada grupo fez e dizer quantas cadeiras vai restar para cada um. Eu acho que com isso fica muito mais fácil quem gosta de Abílio votar em Abílio e dizer eu gosto de Abílio, mas não gosto de Marieta, que é do grupo de Abílio. Então eu sou obrigado a votar em Marieta porque eu estou votando em Abílio. E quem gosta de Marieta e não gosta de Abílio, vai poder votar em Marieta sem precisar votar em Abílio, porque eu não gosto de Abílio. Certo? Então fica muito mais democrática a escolha e a gente não fica empurrando um monte de conselheiro que não quer nem trabalhar, certo, para dentro do conselho, para ficar fazendo fita, fazendo pose e as coisas não avançam. Eu acho que vai ser muito melhor dessa forma. Então é uma das nossas propostas, inclusive, essa reforma, agora, claro, né, mantendo um prestígio de cada grupo, porque a gente entende que hoje realmente é muito necessário você ter essa questão dos vieses político-institucionais para que você tenha um debate, você tenha de fato um fomento da democracia. A democracia ela só existe no confronto de ideias e isso é muito importante que continue existindo dentro do clube. Rapaz, estou aqui pensando, eu achei uma ideia interessante, viu, amigo? Porque eu passei por esse mesmo processo seu aí. Quem ficou lá pelos 51 ficou retado, ficou puto da vida. Pois é. E aí isso realmente causa um problema seríssimo. Às vezes se rompe uma amizade de alguém e tudo mais, por causa disso. Aí você convida a pessoa e diz, olha, é só para compor, tá? Porque você não tem chance de ser eleito. Ah, por que não? Veja aí. Aí já é um desprestígio total aquele candidato. É complicado. Achei que é uma ideia interessante, sim. Pelo que eu entendi da sua ideia, cada um se candidata, né? Tipo assim, vamos lá. Individual, não é isso? O MUBI tem o número 111, tá? Então, nós iríamos do 111.00 até o 111.99. E você votaria, chegar lá na urna, você votaria no 111.00. Pronto, quem é o 00? É Abílio, você está votando em Abílio. Só que Abílio teve 80 votos, Baraúna teve 90, Neilan teve 100. Aí você soma isso daí, olha, o MUBI teve ao todo 400 votos, e 400 votos, como já é hoje para vereador, exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Então você viria quanto de proporção você tem direito e seriam eleitos dentro do MUBI aqueles 4 primeiros que tiveram mais votos, os 6 primeiros, os 10 primeiros, os 20 primeiros, de acordo com a representação que você fizer pelo coeficiente, certo? Bom, já que você falou nessa proposta aí, e a intenção dessas lives é que os grupos apresentem propostas, quais seriam as outras propostas que o MUBI teria assim como prioridade nesse momento, Amílio? Câmara, o MUBI tem prioridade total numa proposta de reestruturação da captação e formação de atletas, tá? Nós entendemos que é uma receita indispensável para qualquer clube. Só quem vive sem isso é um Real Madrid da vida, que ele foi constituído sobre uma outra situação e é um clube vencedor que consegue
ter os investimentos necessários para ele ser comprador, e não dá para você pensar numa mudança de faixa para um Bahia sem você voltar a ser um clube formador. Então, ainda mais agora, com todas essas regras de auxílio para quem é formador, para o clube que teve pelos primeiros 5 anos cada jogador, eu acho que essa questão da solidariedade ela não pode ser nunca abandonada, e nós temos sim um projeto, nós temos até mais de um, que nós queremos apresentar, debater sobre isso, para exatamente nós termos um Bahia daqui a 5 anos, pelo menos, um Bahia que volte a estar sortido de atletas que possam ser negociados, que possam dar retorno técnico dentro de campo, uma vez aproveitados no time principal. Então essa é uma das nossas propostas. E a outra proposta, sem dúvida alguma, Tilé, é instituir um modelo de gestão para uma diretoria de futebol que seja mais plural, mais participativo, e que você tenha condição de dividir responsabilidades, onde você possa realmente discutir contratações, e que você não entregue tudo nas mãos de uma pessoa só, porque se a pessoa for mal intencionada, você está destruído. E se a pessoa for bem intencionada, mas ela cometer erros recorrentes, você também vai para o buraco. Então, o ato de contratar, que é o ato mais perigoso dentro de um clube, já que nós temos uma legislação, no meu entender, altamente defasada, que é a Lei Pelé, e ninguém fala sobre isso. Eu não vejo presidente de clube nenhum se colocando sobre isso, porque antigamente um clube praticamente escravizava o jogador com a lei do passe. Aí entra a Lei Pelé para dar uma liberdade maior para o jogador, só que ele tirou do 80 e trouxe para o 8. Hoje, se você for observar, Tilé, um clube é que é escravizado pelos jogadores. Jogadores que não têm compromisso, jogadores que chegam no clube para fazer corpo mole, jogadores que não têm previsão de serem dispensados por justa causa, e, acima de tudo, uma lei que dá garantia para o jogador que, uma vez contratado, se dispensado, ele continua tendo o direito de receber todo o período que falta para o fim do contrato dele. Ou seja, eu contrato um cara por 2 anos, com 8 meses esse cara não está rendendo nada, eu mando ele embora, eu sou obrigado a pagar os 4 meses que faltam no primeiro ano, mais os 12 do segundo, e fico devendo ao cara 16 meses de salário. Meu amigo, isso é você levar o clube para falência. Tá? Isso você não traz para jogador. Um jogador hoje que tem responsabilidade, você tem que bater palmas, porque poderia ter aí uma tropa de moleques, como nós sabemos que tem. E recentemente o Bahia teve um jogador que saiu do Bahia, foi para o Santa Cruz e disse: lá no Bahia eu não me dediquei da forma que eu podia me dedicar. Então isso para mim é um assinte, é um absurdo. O jogador de futebol tem que entender que ele é muito bem remunerado, o clube dá estrutura para ele e ele tem obrigações a serem cumpridas como qualquer outro empregado. Então eu acho que chegou o momento de se reformar para haver uma flexibilização dessa situação, Tilé. Então, assim, a nossa proposta também fomentar uma discussão nesse sentido, para quem sabe isso não ganhe corpo nacional e a gente tenha mais adiante um futebol não só do Bahia, mas um futebol brasileiro muito mais forte, com os clubes voltando também a ter respeito e equiparação de armas, né? Paridade de armas nesse caso. Bom, eu ia até lhe interromper, mas eu detesto interromper convidado. Quando você começou a falar de mais de uma pessoa para ficar responsável pelo futebol e tal, ontem o Odgar Júnior, anteontem, desculpa, o Odgar Júnior, falando pelo Simplesmente Bahia, que é o grupo de Guilherme Belitani, né? Pelo menos uma boa parte dele. Sim, sim. Né? Falou em um colegiado técnico para dirigir o futebol, a gestão ser dividida por 3, 4, 5 pessoas. Então, pelo seu pronunciamento, pelo que você disse aí, por isso que eu não interrompi, que você já estava falando, você está de acordo com esse tipo de modelo que está se discutindo internamente, não um colegiado. Eu entendi direito? Olha, veja só, quando eu falo numa pluralidade, a gente tem que entender qual é o tamanho desse colégio, né? Porque Tilé, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Certo, pronto. Então, pode ser. Aí você poderia dividir atribuições e, com isso daí, acho que você teria uma propensão a uma melhor assertividade, valendo lembrar, obviamente, que o valor que você gasta com um diretor
passando a ter 3, 4 diretores, você iria ter um gasto muito maior. Mas eu acho que você poderia agregar a uma dupla de diretores, por exemplo, valências de um especialista em análise de desempenho e mercado e um outro tipo de analista também. Porque falam muito de análise de desempenho, mas a gente esquece de falar de análise de mercado, Tila. O que é análise de mercado? É eu saber que um jogador que me interessa pelas suas qualidades técnicas, que ele está com um contrato perto de chegar aos 6 meses do seu fim, que ainda não foi renovado, e eu posso estar no radar mapeando esse cara para, em determinado momento, fazer uma proposta e trazer esse cara sem a necessidade da compra dos direitos econômicos. Então, tudo isso daí faz parte de boas contratações, sem dúvida alguma, né? Abílio, eu não vou dizer que estou surpreso, mas realmente eu não esperava o que está acontecendo agora. Você está tendo uma média de 290 pessoas ao vivo assistindo a sua live desde o início. Desde o início. Só quem ultrapassou esse número foi Guilherme Militante, que chegou a quase 500. 500 pessoas Sim. assistindo a nossa live, como média, né? Nenhum outro grupo teve uma audiência, uma assistência do seu líder, como você está tendo agora. E aí isso fortifica o meu pensamento. Por que Abílio não saiu candidato de novo? Realmente eu estou com essa pulga atrás da orelha, porque você se preparou, e aí é um testemunho que eu dou, porque eu acompanhei como candidato a vice na chapa de Fernando, né? E você vinha anunciando em redes sociais, tá, há uns 2, 3 anos, tudo aquilo que você estava fazendo, já tinha que ter contato com o gestor de futebol. Já. Todo dia você me vinha com uma novidade. Por isso que eu falo, eu quero ser justo. Então, eu acho que você se preparou demais e não sei se você se decepcionou, não sei o que foi que aconteceu, você desistiu logo da sequência. Né? Eu esperava, pelo menos, você candidato esse ano, como, digamos assim, firmei meu nome na passada. Agora vou colocar meu nome de novo. E aí você sai. Não, Tila, eu sou um cara, quem me conhece mais próximo, né? Eu sou um cara, eu tenho muita humildade, eu não tenho pressa. Uma pessoa que chega aos 49 anos, à beira de completar 50, ele é um cara que ele aprendeu a esperar, né? A gente aprende a esperar. E eu acho assim, eu tenho um sonho, eu vou confessar para você, um dia eu sonhei que eu seria presidente do Bahia e faria o Bahia campeão brasileiro. É um sonho meu. E estaria lá no hall dos campeões o nome de cada presidente e o meu nome lá. Então, o meu sonho é esse, tá? Então, tudo que eu me preparei foi por causa desse amor que eu tenho, que é algo que eu não tenho como lhe explicar. Um dia meu pai perguntou para mim, o Bahia te dá o quê? Eu disse a ele, o Bahia me dá a alegria de viver. Fiquei até emocionado, porque me lembro de meu pai reclamando tanto por causa da minha dedicação absurda desde muito jovem ao Bahia, e ele me dizia, o Bahia te dá o quê? Eu disse, o Bahia me dá alegria em viver. Né? E por conta desse sonho, Tchê, claro, eu quando vi o Bahia para mim, sem pessoas interessantes, sem quadros interessantes disponíveis, eu me dediquei para poder me preparar para não chegar lá e ser um fracasso. Eu sou um cara que me cobro muito. A pessoa que mais cobra a mim mesmo sou eu, tá? Então, eu sou virginiano, diz que virginiano tem perseguição de isso tudo seja feito correto, né? E de perseguição por perfeccionismo. Então, pois é, eu sou assim. E eu entendi que esse momento não era, apesar desse sonho todo, mas eu entendi que eu precisava me submeter a um ritual de ser conselheiro, entender tudo que o conselho faz, entender as demandas do conselho, o alcance de tudo aquilo, ser mais conhecido pelos pares do conselho, para que, caso o Bahia necessite no futuro e a gente tenha condições, nós possamos sim estar à disposição e aí sim vir com apoio, não só do meu grupo, mas de outros grupos, porque eu acho que uma andorinha só não faz verão, Tilé. A gente precisa realmente dar as mãos. Então eu tomo uma conduta altruísta e de muita humildade, certo? Em tese, deixando de mirar algo maior, que seria uma diretoria executiva, e vindo para algo menor, mas porque eu acho que é um ritual que eu tenho que passar. Eu tenho que aprender tudo isso para que, de fato, se surgir uma outra oportunidade e as pessoas entenderem que essa oportunidade pode ser abraçada por mim, eu estou à disposição para poder fazer isso pelo clube que eu tanto amo.
Meu amigo, você participou lá de um papo com o Tilé comigo na Rádio Metrópole, então você sabe como é que eu gostava de encerrar o programa lá. É. A pergunta é, deixei de lhe perguntar sobre algo que você gostaria de ter falado aqui na live e eu não tive a Não, Tila, não, competência, sei não, lá, não. alguma coisa nesse sentido para Não, lhe perguntar. não, não, não deixou, não. Eu sou, inclusive, eu sou fã seu e você não deixou de perguntar nada, até porque quando a gente vem para um papo, a gente vem esperando qualquer conversa. Então não é a gente que escolhe o que é que vai falar. Quem escolhe é o entrevistador. Um dia eu vou lhe entrevistar também, quem vai escolher todo À o sua assunto será eu. disposição. À sua disposição. Mas esses É, 44 anos me deram a oportunidade. Eu fiz ontem 44 anos de comunicação. A primeira vez que eu falei no microfone foi na Rádio Cultura, em 9 de dezembro de 76, no programa do Demacete, é, Maria Campeão dos Campeões. E aí eu digo aqui, tem gente que acha que é exagero, sei lá. Eu venho para as minhas lives, como ia para o Papo Continente, sem um papel na mão, sem uma pergunta pronta. Eu deixo que a coisa exato. se desenrole, É, entendeu? Se é. desenrole. Quando Então, você conhece do assunto, você não precisa exato, fazer, exatamente. né? Aí, Você não por exemplo, precisa fazer um rascunho. como aqui nas lives eu falo de diversos assuntos, já falei sobre endocrinologia, já falei sobre nutrição, já falei. Aí sim, aí eu sou obrigado a pesquisar e ter algumas perguntas, Verdade, verdade. algumas perguntas né, aqui comigo, porque eu não vou dizer uma besteira, não vou plantar besteira. Mas quando o É, assunto é futebol e Bahia, né, como eu sou de 76, essa geração toda que está aí no futebol da Bahia, eu conheço todos eles. Todos eles. pois é. Né? Então, eu não venho com. Uma amiga me perguntou como é que vai ser a pauta. Foi até nesse processo de grupos. Como é que vai ser a pauta? Minha filha, não tem pauta. Aqui tem papo. O papo desenrola, vamos levando que a gente vai É, fazer uma boa live. é isso aí. Amigo, querido, um abração para você. Foi um prazer enorme lhe rever. Nessa época de pandemia, a gente não pode estar junto um do outro, né? Pelo menos você que Verdade. se orienta nesse sentido. Né? Eu passei pelo Covid, não sei se você passou. É E mesmo? Não, não. Graças a Deus, não. passei, mas não Ainda tive não. nada. Ainda Uma não, não. Espero que eu febrezinha, nem tenha. uma Né? febrezinha muito rápida, tal, que com 2 Que Tilenol bom, hein, Tila? resolveu, tal. No Que dia seguinte bom. já não Que tinha bom que foi febre tão nenhuma, tomei simples assim. todos aqueles medicamentos que estão sendo Sim, sim. falados aí, tal. Sei. E passei de boa. Minha única dúvida é que tem muita gente hoje que tira de gato mestre, que fala de Covid, parecendo que conhece tudo de Covid, né? É Inclusive verdade. alguns médicos e especialistas. É uma coisa tão nova É, que ninguém sabe direito ainda o que é que exato. originou isso aí Essa é e a minha tal. maior preocupação, é Né? isso. Aí, então, meu Tá. problema agora é não correr o risco de pegar um segundo, porque dizem que É. os sabichões aí, dizem que o segundo é muito pior do que o primeiro. Então, meu amigo, vamos ficar um pouco distantes, mas eu espero que brevemente eu possa lhe dar um grande abraço Tá certo, e Tila. lhe parabenizar, eleito conselheiro do Esporte Clube Bahia. E Tá acho que bom. vai Tá ser nas mãos de bacana esse Deus. negócio da sua participação no conselho, porque além do Sim. que você já aprendeu tomando diversos cursos, além do que você aprendeu já indo em busca do aprendizado, viajando para poder aprender, eu acho que você vai ter uma noção mais exata do que é o clube, né? Vivendo o segundo poder do clube, que é o Conselho Deliberativo. Eu torço, Sim. mas torço demais mesmo para que uma chapa não faça uma maioria absoluta, como aconteceu nesse conselho agora. Porque eu acho que isso não é salutar. Todo mundo lá dizendo amém, quer dizer, todo mundo não, os do grupo deles, né? Todo dizendo amém, Verdade. dizendo amém, dizendo amém, a coisa não desenrola, a coisa não ajuda. Tem que ter uma oposição sensata, equilibrada, mas é necessário que tenha para que quem está no poder, seja Lúcio, seja Guilherme, se sinta cobrado. Né? Sim. Quando o cara não se sente cobrado, o cara cruza os braços e fica aí de boa. Né? Então, Verdade, eu verdade. tenho certeza que Você você, entra numa conselheiro, você zona vai ser muito atuante. você entra numa zona de conforto perigosa, né? Uhum. Eu tenho certeza absoluta que você será um conselheiro muito atuante. Isso eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Com Grande abraço, certeza, meu Tila. querido. Muito obrigado. Agradeço a Deus e a você pela oportunidade. E não posso perder, né, também a chance de pedir meu votinho no sábado. Não Claro. deixe de votar lá. Olha, eu sei que você vai votar na gente, Tilé. Eu sei que você vai votar na gente. O voto é secreto, não precisa falar nada. Mas quando você chegar lá na urna, Conselho 111, tá certo? Vou Uhum. esperar isso aí. Um beijo no seu coração, meu irmão. Fica com Bom para Deus, você, tá? querido. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abração.